Bom, pessoal, então boa noite a todos. Eu vou colocar o slide e a gente vai conversando, tá bom? Tá bom, professor. Ok, professor. Eu só queria saber, vocês estão vendo o slide aí? Sim. Tá bom, então. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Guilherme, né? É Guilherme Moura de Paula Lima, tá bom? O meu telefone, já vou dizendo já, né? Meu celular, para contato. Se vocês podem tomar nota, é 99782-6573. Depois também vou colocar o nome e o WhatsApp lá, tá? O meu e-mail, eu tenho o meu e-mail particular, vamos dizer assim, que eu abro ele todo dia, né? Todo dia cedinho. Então, aí eu peço para vocês mandarem tudo para mim nesse e-mail, que é mais fácil para mim. O meu e-mail, depois eu vou escrever também lá no WhatsApp da disciplina. Meu e-mail é paulalima.eng, tudo junto. Paula, tá? paulalima, eng, @hotmail.com, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou engenheiro mecânico, formado na turma de 79. Sou engenheiro civil também, formado na turma de 88. Fiz mecatrônica, pós-mecatrônica em 2000. Em 2002, eu fiz mestrado de automação e controle na área de mestrado em engenharia mecânica, tá? Depois fiz cálculo estrutural, fiz um monte de coisa no ITA, tá? Só resumindo aqui, quer dizer, esse MS aqui é porque eu sou mestre e tenho esses cursos todos aí, e mais um pouquinho ainda, tá bom? A disciplina. No caso, a gente vai, então, a nossa disciplina Materiais de Construção Civil 2. Aqui, no primeiro slide que eu estou mandando, né, nessa slide da primeira aula, eu coloquei todo o conteúdo programático aqui, tá? O que nós vamos estudar na unidade de ensino 1, né? A seção 1, né? Tá tudo aqui. A seção 2, 3 e 4. Então, hoje, na aula da seção 1, né? Nós vamos falar sobre a agressividade do concreto, a introdução ao estudo do concreto, propriedades do concreto endurecido e propriedades do concreto fresco, tá? É a primeira seção 1, né, da unidade 1, tá? E assim, vamos falando sucessivamente, a cada aula a gente vai vendo o que vai ser dito e a gente vai dizendo, tá? Aqui tem a palavra, unidade, então começa por aqui. Primeiro é o seguinte, tem um monte de teoria, né? No começo, aí, normalmente na primeira aula, aquele negócio todo, um monte de teoria. Então, eu costumo, sempre, vou lendo o slide e vou explicando e comentando tudo que eu achar que é importante comentar o que está escrito aqui, tá? Então, a gente vai fazendo isso daí, principalmente quando tem muita teoria, né? Não tem outro jeito, né? Da aula online aí, a gente vai conversando. E todos vocês, eu peço que, caso tenha dúvida ou queira fazer algum comentário, participar de alguma coisa, entra e fala, tá? Não fica coisa. Se tiver dúvida, principalmente, não leve dúvida para casa, tá? Sempre a gente vai comunicando, vai conversando, vai tirando dúvida, tá bom? Então, é isso daí. A gente vai slide por slide, aula por aula, tudo direitinho. As notas, né? Antes de começar a falar da sessão 1, para cada aula, né? Para cada sessão 1, sessão 2, sessão 3, assim por diante, no final dela tem uma série de 3 exercícios de múltiplas escolhas, tá? O que eu peço para vocês? Esses exercícios eu vou considerar como exercício de desafio nota máxima de sala de aula, ou seja, né? Eu peço que para toda semana
vocês resolvam esse exercício que está inserido na matéria direitinho, né? Não foge disso, e vocês mandam para mim, né? Nesse meu e-mail. E eu vou, através de uma planilha minha, eu vou verificando os exercícios e vou colocando lá todo mundo que entregou. No final do bimestre, né, quando for lançar a nota, quem entregou tudo vai ter a nota, tudo certinho, a nota máxima lá, né, do desafio nota máxima aí de exercício de sala de aula. Vamos dizer, por exemplo, vale 1.000 pontos. Se todas as semanas, todas essas aulas do primeiro bimestre, vocês entregaram direitinho, tá certinho, opa, ganho já 1.000 pontos. Além disso daí também, eu vou passar um exercício para fazer em grupo. Vou escolher aí 4 itens aí, 4 temas, né? E depois vocês dividem em grupos aí, no máximo 5, né? Não sei ainda quantos alunos tem na sala, né? E me entrega no final do bimestre. A gente vai ver data, tudo do grupo, tá? Então também aí seria também o desafio nota máxima aí de exercício desse tipo. Né? E depois é a prova normal, né? O que eu posso garantir é que quem faz todos os exercícios aqui dificilmente vá mal na prova, muito difícil, tá bom? E se tiver algum problema, alguma resposta que esteja errada tal, eu entro em contato com vocês e falo, olha, a resposta sua não está correta, isso, aquilo, tal, né? Para vocês sempre ter mais ou menos as coisas tudo corretamente resolvido, né? Exercício respondido corretamente, tá? Então não tem erro, né? Então toda aula a gente vai vendo todas as transparências, vai lendo o que tiver que ler, vai discutir assunto, trocar ideia, tudo que eu tiver aí de informação, de experiência, que negócio todo, né? A gente vai falando aí durante a aula, né? A aula online, né? Mas eu peço para vocês a participação, né? É muito importante que todos participem, né? Assistam, ouçam a aula. Em seguida da aula, eu costumo gravar, essa aula já está sendo gravada, e eu, no final da aula, depois, eu anexo ela no AVA, né? No caso aí, na unidade 1, sessão 1, depois da aula, ela vai ser anexada lá, o link vai ser anexado, né, dessa aula gravada, tá bom? Então, quem quiser depois ver tudo que foi feito, tal, recordar, é só abrir o link lá que terá a aula gravada. Esse material também o senhor anexa lá Isso. No AVA? Tá bom. Certo. Ó, esse material de hoje, de agora, já está anexado no AVA, tá? Então, tem o link da aula de hoje no AVA e mais um material. E depois, quando acabar a aula gravada também vai ser anexada. Eu também, quando eu faço isso, eu mando aquela mensagem, né? Para os alunos também, né? Informando tudo isso daí, né? Que já está anexado, aquele negócio todo. E também, assim, eu falo, tem o meu celular, tem e-mail, não precisa esperar a aula para tirar uma dúvida ou querer saber alguma coisa. Pode entrar em contato comigo, tá? Sem problema nenhum. Tá? Eu abro meu notebook aqui todo dia, de manhã, só às vezes que eu estou em obra, alguma coisa que, né? Aí demora um pouquinho, mas na parte da tarde, sei lá, um pouco antes, eu abro lá e vejo tudo direitinho, tá? Então, o pessoal que mandou na aula de ontem, mandou os exercícios já, eu já abri os exercícios, já salvei e já comuniquei ao aluno que eu recebi o exercício que ele mandou para mim. Eles já mandaram ontem mesmo, depois da aula, já respondido, alguns mandaram e outros mandaram hoje. Tá? A forma do exercício, tá? Para mandar para mim é o seguinte: são uma série de 3 exercícios, né? Com múltiplas escolhas. O que eu peço para vocês, quando mandarem para mim, copia os exercícios, né? Copia e cola no Word, né? Na página do Word, cola com o seu nome, né? Com a turma que você é, e principalmente também dizer o seguinte, ó, referente à sessão, o exercício da sessão 1.1, ou da aula, né? Essa primeira aula, segunda aula, para que depois a gente se organize e encontre tudo. Se tiver alguma dúvida depois, está organizado tudo direitinho. Está identificado, né? Porque se a gente se manda só sem identificação, eu não sei que exercício quer, quem quer, que negócio todo. Não me mandem, assim como teve no semestre passado. Exercício 1, letra A,
2, letra B. Letra C, 3, letra D. Não, aí não tem jeito, certo? Então, é só copiar o exercício que está aí no slide, né? Só copiar e responder e mandar para mim, tá bom? É simples, né? E qualquer coisa, se eu encontrar algum aí que esteja errado, eu já comunico, ó, me mande de novo, né? Hoje mesmo eu abri, agora há pouco, eu abri um exercício de topografia, mas o material que estava lá era de eletricidade. Então, o cara se enganou, né? O aluno se enganou e eu já comuniquei, ó, tá errado isso daí, né? Tá bom? Mas não tem erro. Nós vamos chegar lá na frente no exercício, né? Vamos conversar sobre os exercícios lá dessa aula, né? E tirar mais dúvida, né? Que vocês tiverem. Tá ok? Então, eu acho que não tem problema. Bom, então vamos lá. Eu vou lendo os slides e vamos comentando tudo que foi importante, que eu achar que é interessante. A gente já vai conversando também a respeito. Como é uma parte teórica, né? Não tem outro jeito, eu não sei isso daí. Eu vou lendo tudo porque eu não gosto, eu não quero que deixe passar, que eu não fale, né, alguma coisa. Então, por isso que eu pego um por um e vou embora, direitinho, tá? Todos os meus slides são baseados 100% no livro único, né? No livro da disciplina mesmo, né? Que é indicado pela faculdade, tá bom? Depois, se tiver qualquer material legal que eu possa anexar também, eu vou anexar, tá? Que esteja para conhecimento, que não esteja no livro, que eu tenho aqui comigo, tá? Quando for o caso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Mas a gente também vai se falando aí, acho que vai dar certinho. Tá, então vamos lá. Primeiro um diálogo lá, né? Que são as propriedades do concreto. Eu falo assim, ó, concreto todo mundo sabe fazer, né? Mas fazer corretamente o concreto, aí já é um pouco difícil, não é todo mundo que sabe fazer, né? Na verdade, poucos sabem fazer, né? Então, a gente vai o que é importante, né? Nisso daí, a gente viu aí na experiência da vida aí, o pessoal fazer concreto errado. Nossa, e aí eu vou entrando nos detalhes das coisas que os caras fazem de errado também, né? Para a gente saber. Então, vamos lá. Embora o concreto seja um material largamente utilizado pela humanidade, geralmente, né? Todo mundo usa, a sua aplicação, da forma que conhecemos, tem apenas aproximadamente 100 anos que existe concreto. Então, mas não é muito velho, muito antigo, né? 100 anos não é nada, né? Portanto, ainda temos importantes desafios com relação a esse material. É uma evolução constante, principalmente se falando em resistência do concreto, tá? Que a gente vai falar isso daí, né? O famoso FCK do concreto, né? Ainda que algum leigo possa imaginar que a mistura de concreto seja algo simples, na verdade, a sua tecnologia vem dando passos largos dia após dia. Então, sempre tem uma evolução do concreto, sempre, sempre. Dessa forma, como engenheiro civil, aqui a escola coloca isso daqui, né, o livro, você terá que ter a habilidade de se reciclar de todo momento, a todo momento, pois não é só da tecnologia e da computação ou da medicina que avança, né? Não é só isso que está avançando. Na área civil, material de construção civil também avança muito. Toda hora tem coisa nova no mercado e a gente deve acompanhar isso daí. Na engenharia civil, a todo momento, novas soluções têm permitido obras melhores e, claro, mais competitivas. Nessa sessão, você será inserido no universo do concreto, recebendo conteúdos básicos sobre o estudo desse importante material e suas propriedades no estado fresco e endurecido, né? Então, anos atrás, né, 2, 3 décadas, quando comecei praticamente, por exemplo, né, a gente fazia um projeto, aí usava lá a resistência do concreto
FCK de 21 megapascal. 18, né? 21. Hoje, a norma já pede para a gente trabalhar com 25 megapascal de resistência. Quer dizer, já vai mudando, né? E isso para uma obra normal. E tem casos aqui no país que estão usando com 40, até 60 megapascal. Ou seja, você diminui lá o tamanho da coluna, né, do pilar, aquele negócio da viga, mas aumenta a capacidade, a resistência do concreto. Né? Isso é um exemplo assim, bem básico, mas a gente vai entrar depois em mais detalhes. Então, sempre tem evolução. O ferro, o aço, né, que usa no concreto armado, aquele negócio tudo. Né? O tipo de material, de aditivo, tudo sempre está em evolução. Então, a gente nunca pode pensar que, parou nisso, não é mais isso, né? Não sempre está evoluindo. Nessa sessão, você, então, será inserido no universo do concreto, recebendo conteúdos básicos sobre o estudo desse importante material e suas propriedades no estado fresco, né? Quando você está acabando de fazer ele, e depois ele endurecido, né? O concreto leva em torno de 28 dias para chegar na condição normal dele de endurecimento. Agora, sem aditivos, né? Condição normal. Aditivos para antecipar a cura dele, né? Que a gente fala. Completaremos essa parte refletindo sobre a agressividade do concreto, portanto, entendendo como torná-lo um material mais durável, né? Então, o concreto armado, assim, tem por base mais ou menos 50 anos de vida. Mas eles estão aí conseguindo aí, tem muito mais. Você pega na Via Dutra aí, aquelas, né, as pontes aí na Dutra aí, tudo tem. A Dutra foi duplicada em 1950, né? Nós estamos em 2021, né? Os viadutos são os mesmos até agora. Então, tem novos, né? Mas os velhos continuam lá. Aqui em Taubaté, por exemplo, né? O da entrada principal da cidade, ele tem aí seus 70 anos já. Então, vamos trabalhar? Você já está há um mês, isso é um exemplo, como estagiário da empresa de pré-fabricados, né? Que era a proposta aqui dessa matéria. Que você, então, vai trabalhar para essa empresa aí de pré-fabricados. O qual, após ser adquirida por uma empresa alemã, fará uma reestruturação na tecnologia aplicada no concreto, utilizando para produzir as peças estruturais. Nesse momento, a empresa identificou que o concreto utilizado na produção de vigas protendidas, tá? Ao endurecer, né, tem apresentado um aspecto ruim, que é craquelado, que a gente fala, né, na face superior, né, na face que fica exposta durante o lançamento do concreto na forma, né, na parte de cima. Ou seja, a viga de seção retangular apresenta 3 faces de bom acabamento, né, que são as 2 laterais e a parte no fundo, né, por causa da forma. Mas a face de cima, que fica aberta para a concretagem, tem um acabamento muito pior do que a das outras faces. Foi-lhe dada a missão de identificar por que isso está acontecendo. Assim, você terá de entender as características do concreto utilizado e analisar como as propriedades do concreto no estado fresco estão afetando o acabamento do concreto no estado endurecido. Então, isso que a gente vai começar a ver aí, né? Então, ele tem um problema lá na parte de cima. Quando acaba de concretar, por exemplo, uma viga, né? Ele tem esse problema aí. Eu só quero ver, pessoal, só um segundo, se tem gente esperando entrar. Não. Né? Eu estou admitindo aqui quando o pessoal pede, professor. Beleza. Eu também, professor. Tá, ótimo. Muito obrigado. Eu fico preocupado porque às vezes eu vou falando e a pessoa fica esperando, né? Ótimo. Obrigado. Então, até aí eu acho que tudo bem, né? Não pode faltar. Você já se perguntou por que o concreto é tão empregado, né?
Hoje é uma coisa extremamente utilizada, né? Normal, né? A maioria, 98% das obras usa concreto armado, né? Concreto tem uma série de vantagens que a gente vai ver aqui e outras também eu vou comentando também, colocando para vocês também, né? Concreto é uma maravilha. Na verdade, esse é um material fascinante, né? Porque podemos dar a ele a forma que quisermos. Ou seja, é uma rocha, né, moldável, né? Depois que ele secou, né, teve a cura dele, tá lá, vira uma rocha o negócio. É como brincar de massinha. O limite é a nossa criatividade, né? A grande durabilidade desse material diante dos intempéries é outra característica importante. E não podemos deixar de considerar o baixo custo e abundância dos materiais constituintes. Então, como ele fala aqui, ó, ele é maleável, né? Você faz a forma que você quer. Quem sempre trabalhou dessa forma, né, foi o arquiteto lá, o Carlos Niemeyer, né? Que a gente tem as maiores obras aí, ele foi considerado um dos maiores arquitetos do mundo, né? Tem obra do mundo inteiro. E você vê, ele nunca gostava da forma reta, vamos falar assim, né? Então, sempre ele fazia as obras dele sempre com curva, né? A Igreja da Pampulha, né? Aquele símbolo lá na avenida, lá no Rio de Janeiro, do Carnaval, né? Onde tem o Sambódromo, no final, né? Tem um símbolo lá. Marquês de Sapucaí. Isso. Aí lá no final, quando acaba, não tem lá uma peça de concreto lá, grandona lá, né? Alguém já percebeu o que é aquilo, aquele formato que, quando você estivesse na sala, desenhava na lousa, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Quer ver? Vamos ver se eu faço. Tem um símbolo que é isso daqui, ó. Lá no final, não tem? Né? Tá lá esse símbolo, né? Aí, até termina, para quem gosta do carnaval, termina ver esse símbolo lá no final. Aí, porque ele que fez, né, o projeto lá do Marquês de Sapucaí. E vocês sabem o que é isso daqui? Que desenho é esse? É da tanga da mulher, na praia. Quando vocês tiverem a oportunidade de reparar, né, é isso daí, é a tanga. Né? Poucos sabem disso, né? Mas olha para você ver, né? Vocês verem depois. Então, ele sempre trabalhava com concreto, que lá é concreto, né? E com curva, né? Lá em Brasília, ele fez um monumento para Juscelino Kubitschek. E se você olhar, o monumento... Oi? Oi? Alguém entrou com o microfone aberto aí, ó. Se você olhar lá em Brasília, aqui está o Juscelino Kubitschek, aqui, né, em cima. A mãozinha dele está com um chapéu, né? E lá em cima, lá no monumento, lá, né? Ele tem. E isso daqui, né? É uma espécie de todo um monumento, é uma espécie de uma foice, né? É uma foice do Juscelino lá em cima, né? Então, olha para você só. Agora, ele não foi possível fazer redondinho. Foi feito assim, justamente por carecer de gravidade, uma série de problemas que tinha lá, né? Para parar em pé. Mas tudo, 99% das obras dele, né? Da Pampulha, era tudo dessa forma de curva, né? Que ele sempre gostou. Então, você faz com concreto. Você considera que é uma rocha maleável, como fala aqui, né? Você pode trabalhar e fazer um monte de coisa aí com concreto, né? Cada vez mais, né? O pessoal a criatividade, né? Tá crescendo, tá? Mas tem um monte de exemplo, né? E a turma dele também é uma turma muito, muito boa, né? Para calcular, para fazer esse trabalho que ele inventava, né? Porque ele desenhava, rabiscava e o pessoal calculista que tinha que
né? Tinha que dar um jeito, né? Então, aqui, eu ganhei um livro aqui em São José dos Campos, né? No CTA, né? No ITA. Também tem o projeto dele lá, né? E eu ganhei o livro na época, eu estava fazendo cálculo estrutural lá no ITA, lá, e eu ganhei de presente o livro e toda aquela parte do CTA lá, ó, do prédio. Muito bom, né? E tem o projeto dele lá. Olha lá, então vamos lá. O estudo de um material versátil, como o concreto, com custo módico, né? Custo dele é barato, matéria-prima abundante você tem, né? Você encontra com facilidade, se faz necessária para a satisfação das necessidades de infraestrutura da sociedade, né? Tendo como foco o ser humano. Os desafios gerados pelo desenvolvimento da tecnologia do concreto, com o aumento das possibilidades de aplicação, melhoria contínua de suas propriedades físicas, né? Você aumenta a resistência dele, uma série de coisas, e de sua durabilidade, né? Ajustando cada vez mais seus processos em busca de uma economia sustentável. Fazem parte da criação de uma sociedade mais justa, com infraestrutura disponível para todos, como forma de garantia de vida digna dos brasileiros. Lembrando também, assim, um parênteses, o concreto, ele resiste a uma temperatura elevada. Então, no caso de um edifício, de um prédio, por exemplo, pegar fogo, o concreto ele vai aí para 960, 1000 graus Celsius, ele resiste. Quando a estrutura é de viga metálica, né, de aço, o aço com 760 graus no máximo, ele já começa a derreter, né? No passado, no Brasil, era proibido, né, fazer estrutura metálica, como se faz nos Estados Unidos, aquele negócio tudo. Depois, já faz aí uns 20 anos ou mais, 30 anos, que foi liberado. O próprio Corpo de Bombeiro proibia isso daí, né? Agora já está, né, normal, estão usando aqui direto, né? Estrutura metálica. Mas tem uma série de convenientes e inconvenientes na estrutura metálica, né? Que não é o caso aqui. O concreto é um material de construção composto por um meio aglomerante, ou seja, primeira coisa, o concreto, esse meio aglomerante nada mais é do que o próprio cimento mais a água. Agregados miúdos e graúdos, né, para se formar. Então, o agregado são as britas, os miúdos, a areia, né? Vamos falar assim. Podendo ou não ter componentes minoritários, como aditivos e adição. Então, nós vamos ver. Isso daqui tudo nós vamos ver, certo? Para que serve, tudo direitinho, né? Então, fazer o concreto, você joga areia, brita, água lá, o cimento, né? Mexe ali, tem um concreto ali pronto, né? Mas não é bem assim, né? Esses constituintes normais ao concreto podem ser descritos como cimento Portland. Portland, esse nome Portland veio lá da Inglaterra, onde começou a explorar, né, esse tipo de material. Aglomerante hidráulico, né, porque ele vai reagir com a água, constituindo de uma mistura de clinker, Portland e gesso, né? Então, Portland era o nome da cidade lá e ficou. Hoje é isso daí. Agora, existe um monte de tipo de cimento, né? CP1, CP2, CP3, Ari, né? Isso a gente vai ver para frente lá. Os agregados. Material granular inerte. É a pedra, areia e etc, né? A brita, né? Que é o mais utilizado. Cujas partículas são ligadas entre si pelo aglomerante, né? Por um aglomerante, que é o caso aqui do cimento e a água aqui. E os aditivos são produtos em pó ou em estado líquido, adicionados ao concreto, geralmente em pequenas quantidades, com o objetivo de modificar as propriedades do concreto. Ou seja, nós vamos também falar mais detalhadamente, mas o que acontece? Você pode antecipar o tempo de cura. Então, se você faz normal sem o aditivo, o que é para curar, ficar pronto em 28 dias, o pessoal hoje coloca o aditivo, 7 dias já começa a tirar a forma, tirar
né, no concreto, já para poder fazer o andar de cima, aquele negócio tudo. É com aditivos. A melhorar a plasticidade, né, para você moldar melhor. Também, você vai colocando essas coisas aradas todas no concreto, né? Cada vez tem mais produtos químicos aí na praça. As adições são material finamente distribuído, usando no concreto, geralmente em maior quantidade que os aditivos, com o intuito de melhorar qualidades específicas, né? Para você moldar melhor, tal, né? A gente vai também falar melhor também, tá? Sobre tudo isso daí. Para que você possa especificar o concreto ou produzi-lo em obra com qualidade, de forma a atender os desafios técnicos e econômicos atuais, é fundamental conhecer as propriedades desse material, tanto no seu estado fresco, né, recém-misturado, né, como no estado endurecido. Quando reações entre o aglomerante e a água se processam, com isso pode causar vários problemas. Então, por isso que a gente precisa conhecer. Fazendo com que o concreto adquira coesão e resistência mecânica, tá? Então, nós vamos ver o que é coesão, nós vamos falar sobre resistência mecânica, né? Então, às vezes, você pega o concreto e você é capaz, aqui a gente vai dizer sobre isso, a gente é capaz de dizer qual é o problema que está dentro do concreto. Então, por isso que não é tão fácil, né? Fazer, todo mundo faz, mas fazer correto que é o difícil. Para que você, como engenheiro, possa obter um concreto que apresente resistência compatível com o seu uso, né, seja durável e, é claro, econômico, é necessário ter em mente, não só econômico, resistente, tudo, né? As características e formas de uso de cada um dos materiais constituintes do concreto, né? Você tem que saber tamanho de brita, a própria areia, a umidade da areia, né? O próprio cimento, né? São vários tipos de cimento, como falei, CP2, CP3, CP1, né? Cimento Ari, por aí, tudo isso a gente tem que saber, então, esse material constituinte aqui. Capacidade de reconhecer e medir as propriedades do concreto e de saber como podemos alterá-las para atender as demandas específicas de cada empreendimento, né? Principalmente a resistência dele, né? Também legal, nós vamos ver isso também, sem dúvida alguma. Saber realizar a mistura, o transporte, como é que você leva, né? O lançamento, como é que você lança o concreto. E a pessoa, aqueles prédios altos lá, jogar o concreto lá para cima, né? O adensamento que você tem que fazer quando você está jogando, lançando o concreto, né? O acabamento e a cura do concreto de forma a serem compatíveis com os desafios do projeto. Ou seja, acontecendo a resistência, você tem que atender a resistência do projeto, né? No cálculo estrutural, uma série de coisas aí. Bastante coisa, né? O transporte, como tem que ser feito. Então, você vê, aqui na minha casa, aqui está passando todo dia esses caminhões bitoneira, né? Ele já vem, que a gente fala que é o concreto usinado, ele já vem pronto, né? Mas ele não pode ficar parado. Então, essa bitoneira do caminhão, ela fica girando, né? Até chegar na obra, né? E aí tem uma série de coisas também que a gente tem que ver, que nós vamos falar. Procurar-se com o atendimento às especificações, preocupar-se com o atendimento às especificações durante a execução e após o endurecimento do concreto, e saber tomar decisões caso não seja atendida às exigências de projeto. Quando você recebe o concreto usinado, eu vou dizer aqui para vocês, quanta coisa a gente tem que ver quando o camarada vier com o caminhão entregar para você. Na nota fiscal desse material, tem que estar especificado uma série de coisas, que são aqui que você está exigindo, né, que a empresa entregue para você no concreto. E depois, o que acontece? Os testes que você tem que fazer com o concreto, depois de estar endurecido, né, ele, né, já ter o tempo de cura, você tira um monte de corpo de prova para depois ficar fazendo ensaios, né, de compressão, aquele negócio todo, né. Pasta. A gente fala, o que deve ser a pasta? A pasta, a linguagem dela é a mistura de água e cimento, que é o aglomerante. Então, a pasta é água mais cimento.
a argamassa, né? A gente vai falar, a pasta está ruim, a argamassa está ruim ou o concreto está ruim. Quer dizer, essas três coisas a gente costuma falar muito na obra. A argamassa é a mistura do agregado miúdo à pasta. Então, seria cimento, água e areia, né? É a argamassa, né? E o concreto, em si, é o acréscimo dos agregados graúdo à argamassa. Então, vem cimento, os agregados, que é a brita, a areia, né? O cimento, brita, areia e a água, né? E, se for o caso, os aditivos, né? Então, a pasta, o que é a pasta? É só a mistura do cimento com a água. A argamassa, você tem a areia, né? Então, fica aquela massa lá, aquela massa de bolo, né? Mas sem a brita. E depois o concreto com a brita, né? Vai incluindo tudo. As mais importantes propriedades do concreto fresco são, concreto fresco, a trabalhabilidade, ou seja, você faz a forma, né? E ele vai fazer, né? Aquele contorno, aquele desenho que você quer. Logicamente que tem um monte de coisa envolvida aí. A quantidade do aço que está lá dentro, né? Ele tem que ter o ferro lá dentro, ele tem que ter distância suficiente para que a brita, né? Ultrapasse um ou outro lá, né? Não ficar enroscado, né? Tem uma série de coisas aí que a gente vai falar, né? Sobre a ferragem e tudo. Então, a trabalhabilidade dele é uma grande coisa, certo? Você molda, né? Como moldou aí o Niemeyer, aqueles projetos todos ali em Niterói, né? Que tem aquele espécie de cálice, né? Lá em Niterói, tem tanta coisa bonita aí, né? Lá em Curitiba, nossa, tem coisa, tem um monte, milhares. Na Europa mesmo tem muita obra do Carlos Niemeyer, né? Muita. A integridade de massa é o posto da segregação. Vamos ver o que é segregação. E o poder de retenção da água. Então, no concreto, a água tem que estar retida lá dentro. Nós vamos ver tudo isso daí. Que é o posto da exudação, né? Também tem que estar para ter trabalhabilidade, tudo isso daí. A trabalhabilidade é uma propriedade de difícil conceituação, pois envolve outras propriedades e define a facilidade ou não, né, de realizar várias etapas da aplicação do concreto, como a mistura, o transporte, o lançamento, né, o adensamento, né, que tem que ser feito, e, finalmente, o acabamento dele, né? Considerando-se várias definições, podemos conceituar a trabalhabilidade como a propriedade que determina o esforço necessário para manipular uma quantidade de concreto recém-misturado, né? Com perda mínima de homogeneidade, quer dizer, ficar sempre homogêneo ele, o máximo possível, né? Em todo o tamanho da peça lá, né? Que se concretou. Depois nós temos aqui outra propriedade, que é a coesão, né, do concreto e a consistência do concreto. A gente vai ouvir falar muito disso, principalmente em obra, né? Também. De uma mistura de concreto. Compõe o conceito de trabalhabilidade. A definição física de coesão é a ligação harmônica entre partes, né? Como se fosse uma cola, né? O grude. Ou seja, concretos com boa coesão não apresentam segregação, que é a separação aí dos agregados da água, né? Que exudação, né? Então ele não fica separado, a brita, a areia, tudo, né? Então, a segregação dos constituintes da mistura, acarretando em facilidades de adensamento, né? E acabamento do concreto. Adensar tudo ele direitinho, ele tem que envolver toda a forma, né? Todos os cantos, né? Para não deixar buraco depois. Já a consistência está relacionada com a mobilidade do concreto fresco, em sua facilidade de escoar, né? Ele penetrar em todos os cantinhos, tudo direitinho, dependendo da forma, né? Uma forma retangular, tudo direitinho, né? Como viga, é fácil. Mas se você tiver aí um desenho aí diferente, a consistência dele tem que penetrar em tudo quanto é lugar.
A consistência é avaliada em termos de abatimento, isto é, quanto maior a umidade da mistura, maior o abatimento, né? Agora, muita água, aquele negócio todo, né, vai comprometer também a resistência do concreto, uma série de coisas. Bauer, né? Esse Bauer eu conheci ele, né? Ele foi o papa do concreto armado. Eu conheci o filho dele também aqui na Unital. É Falcon Bauer. Quem tiver a oportunidade de ver os livros dele é uma maravilha. Vocabulário aqui, ó. Fluência do concreto fresco, né? Em concretos convencionais, é medida pelo ensaio de abatimento do tronco cone, que é o slump test que a gente faz. Então, nós vamos falar sobre ele. E é o índice de mobilidade do concreto fresco, né? A norma vai dizer que índice é esse, né? A 6118, ela é todo estrutural do concreto armado, né? A norma, a NBS 6118. Eu tenho a norma, eu fiz o curso da norma e aplico no meu cálculo, quando eu faço o cálculo estrutural. A segregação é a separação dos constituintes, né, de uma mistura heterogênea, de modo que a sua distribuição deixe de ser uniforme. Então, o concreto está segregado, que fala, né? A gente vai ver foto aqui, né? Separa, não pode separar, tem que ser uma coisa única. Podemos citar como causa da segregação diferenças no tamanho das partículas. Então, você vai usar a Brita 2, ela mais ou menos ela tem tudo o mesmo tamanho, né? Brita 1, Brita 3, né? Então, é mais ou menos areia, né? É assim, o tamanho das partículas lá. E também é para preenchimento dos vãos, né? Diferenças na massa específica dos constituintes, né? São massas diferentes. Traço inadequado, o traço no concreto, né? Então, você vai ter um traço lá, 1 para 2 para 4, né? Então, se você colocar um traço de concreto para fazer o concreto, para alcançar aquela resistência que você precisa, fizer errado, você também vai ter problema, série de problemas. Vibrações excessivas. O concreto deve ser vibrado justamente para ter toda essa homogeneização dele e preencher todos os cantos, não deixar vazios, né? Buracos, né? Então, vibração excessiva, você acaba fazendo com que a brita maior saia, não fique, suba água, suba areia, né, para cima, né, não ocupe todos os espaços. Então, você tem um tempo, uma condição de vibrar o concreto ali, né, com o vibrador. Se não tiver o próprio ferro, né, você vai vibrando, dependendo do tamanho da obra, né? Então, vibrar demais, você vai segregar, né? Você vai separar muito, né, as britas, né, da massa. Ou a falta dela, né? Ou se você não vibrar também, né, você vai ter problema durante o lançamento do concreto na peça, entre outros, né? A exudação é uma forma de segregação e pode ser observada com o aparecimento da água sobrando na superfície do concreto recém-lançado e acabado. Ou seja, a água ela tem que estar lá dentro da massa do concreto, ela não pode estar lá em cima. Se começa, você lá concretou, jogou, vibrou, aquele negócio todo, e começa a aparecer a água que é do seu traço no concreto, começar a subir, então você está aí com essa exudação. Logicamente, não confundir essa água, porque você vai fazer uma laje, é muito importante que você jogue água ou jogue jornal, o próprio embalagem do concreto, do cimento, né, molhado em cima, né, por causa da cura, por causa da temperatura, quando tem a cura, aquele negócio, tem uma série de motivos para você fazer isso. Então, uma outra água. Quando você bate uma laje, você mesmo fala assim, a gente fala, é bom aguar aí a laje durante 3 dias, jogar água nela lá, né? Mas essa água que ele fala aqui é a água do traço no concreto, né? Você colocou lá, vai 10% lá de água. Aí essa 10% é que está subindo lá, então está errado, não pode. Então, como na segregação, a exudação
é a separação de um dos constituintes do concreto, no caso, a água. Então, está se separando ali, ó, da massa, né? Por se tratar de material mais leve na mistura. Ou seja, a mistura apresentou uma ineficiência em reter a água. Ela tem que estar retendo a água naquela massa do bolo lá. Portanto, um traço inadequado, com muitas vezes, né, grande diferença das dimensões dos agregados e aglomerantes ou baixa capacidade de retenção da água nesse material, pois pode levar a níveis patológicos de exudação. E o problema é depois você não vai ter o seu concreto que você quer, né? Sua viga, seu pilar, vai estar com problema. Se não protegermos o concreto da segregação e exudação, estaremos afetando diretamente o desempenho dele, tanto no estado fresco como no estado endurecido, né? Então, é isso daí, ó. É muita coisa, né? Exemplificando, aqui tem um exemplo, aqui uma foto, né? Observe-se um concreto autodensável, apresentando exudação e segregação em níveis patológicos, pois o traço apresenta-se inadequado e pode-se notar claramente a falta de coesão da mistura, da segregação. E pelo brilho exagerado, né, do concreto, observa-se níveis altos de exudação, falta de retenção da água dos outros constituintes do concreto. Então, se você olhar aqui a foto, você vai ver que, olha, aqui a água, né, ela está sobrando aqui, né, a massa aqui, né, está descendo, está escorrendo, né. Todos esses pelotes aqui de brita, né, não é uma massa homogênea, né, entendeu? Ela está aí, né, esse brilho que ele fala, né. Então, ela não está, aqui não é uma massa de concreto correta, ela tem problema. Se você faz esse teste aqui, que ele faz esse ensaio de espalhamento, né, você percebe, né, claramente esse problema aqui desse concreto aqui. Um exemplo, bem aqui no corpo de prova aqui, né? Já na figura, essa figura 1.2, podemos observar dois corpos de prova. Corpo de prova, CP que fala, no concreto. Então, você tem um corpo de prova aqui e um corpo de prova aqui, né? A gente tira corpo de prova sempre, né? E de tempo em tempo, são muitos corpos de prova, você vai fazendo os testes dele para saber das resistências, características dele, né, no concreto. O que está à direita, tá? Aqui, ó, à direita, né, é um corpo de prova moldado com uma mistura coesa e homogênea, ou seja, livre de segregação ou exudação. Então, tá aqui, ó. Ele está aí quase que completo, né? Uma peça única, homogênea, né? Mostrado claramente como estaria prejudicado agora, né? Livre de segregação. E o CP, né? Corpo de prova, que está à esquerda, foi moldado com uma mistura completamente segregada, mostrando claramente como estaria prejudicando a área da seção de uma peça de concreto na obra. Então, olha só, as britas e quanto buraco tem aqui, ó. Com isso, resistência vai para o saco, penetração da água aqui, de chuva, aquele negócio todo, que tiver também, vai atacar o aço, né? A resistência vai para o saco, de qualquer forma. Então, aqui, olha, que dá para ver uma mistura segregada e uma homogênea. A diferença é muito grande, né? Quando você ou um colega de profissão calcular uma estrutura de concreto, deverá definir a área da seção da peça. Se, na execução, a peça ficar com o corpo de prova do exemplo, com certeza você terá sérios problemas para garantir a estabilidade dela, da estrutura, né? Nossa, isso daqui esses buracos que eu falo, tem barata aqui, ó. Né? É horrível, né? Horrível. E às vezes você, quando tira a forma, né? Que é um corpo de prova, né? Você tem o modelo dele, né? O molde, você faz isso daí. E quando você tem uma viga grande, uma coluna grande, depois que você tira a forma, né? Aparece aqui lá embaixo, né? Muitas vezes, quando você tem uma altura grande,
da viga, ou, né, vamos dizer, 3 metros, 4 metros, tudo, você não pode jogar. Se você jogar o concreto lá em cima, quando chegar aqui embaixo, vai ficar assim, ó. Porque o mais pesado cai primeiro, né? E a areia, tudo, cai depois. Então, você abre uma espécie de janela, né? Na viga, de cada 1 metro, 1,5 metros, e da janela na forma, para você jogar o concreto. Depois vai subindo assim. Porque senão vai acontecer isso. Se jogar o concreto lá de cima, vai acontecer isso daí. Então, agora, o método de ensaio utilizado para avaliar a consistência do concreto é o ensaio de abatimento do tronco de cone, que fala, né? Comum, né? Usualmente conhecido como slump test, e descrito na NBR 67 aqui. Então, o teste é esse daqui, ó. Então, o método de ensaio utilizado para avaliar a consistência do concreto é o ensaio de abatimento de tronco de cone, usualmente conhecido como slump test e descrito na norma. Ou seja, como é que é isso daqui pelo desenho, né? Então, você tem uma forma, né? Uma forma, e você, aqui está em corte, você joga uma parte, né? Uma certa quantidade de concreto lá. Você não enche tudo de uma vez. Então, você joga 1/3 aqui. E com o ferrinho, você vai socar ele ali, né? Vai fazer esse batimento dele, para haver uma homogeneização melhor. Depois você joga uma segunda parte e faz a mesma coisa, né? Vai vibrar ali esse concreto para homogeneizar, né? E por último, a terceira, né? Você preenche todo o cone, né? Com o concreto, né? Você tem aqui a chapinha que você com o pé segura, né? Tá? Olha lá, fica segurando. Depois você jogou a terceira etapa, né? Nesse cone, né? Jogou uma parte, depois outra, vibrou, depois jogou ele completo, vibrou também. Você passa a régua aqui para nivelar essa ponta aqui, né? Para não deixar um pelote, um caroço aí. Você passa a régua aqui para nivelar. E solta, tira o pé e puxa o cone para cima. O concreto vai, tá aí, ele vai abaixar um pouco o tamanho dele. Com esse cone, que é o teste invertido, você põe uma régua aqui e mede essa distância entre o nível, né, que estava, vamos dizer, todo esse comprimento aqui, essa altura, né, e depois que ele tirou o cone, né, ele abaixou, e você tem essa altura, e a norma vai dizer se está bom ou não. De repente, isso é concreto, quando você tira isso aqui, esse negócio esparrama tudo, né? Esparrama. Então, a norma vai dizer um valor aqui que você tem que ter para ficar com o concreto aí bom, né? Então, esse é um teste fácil que faz à medida que chega o material na obra, ou você está com a bitoneira, antes de você jogar, você faz aí um teste nele para ver como é que ele está. Concreto fresco. Concreto que pode ser trabalhado, né? Concreto endurecido, concreto que já alcançou certa resistência dele. Ele, depois de endurecido, ele já alcançou lá a resistência calculada pelo traço, né? Que vai ser, vamos falar 25 megapascal, né? Então, já para você mexer nele vai ser difícil. Concreto, ele nunca para a hidratação dele. Ele dura a vida inteira, ele está trabalhando, por incrível que pareça. Sobre o slump test. Não existe nenhuma relação direta entre a resistência do concreto e sua consistência, tá? Então, uma coisa é a resistência, a outra é a consistência. Uma coisa é a resistência dele. E para concreto usinado, né, que vem da obra, vem da empresa que faz, né? A verificação do slump test deve ser realizada assim que o caminhão betoneira chegar na obra. Quando o caminhão betoneira chegar na obra, é muito importante que a gente peça a nota fiscal, e a nota fiscal tem que estar lá, dentro na nota, dizendo todas as características desse concreto que você está recebendo, tá? Então, tem que ter toda a dosagem, né? A resistência que vai ter que alcançar, uma série de coisas.
e você também, além de tudo, faz aí o slump test dele, tá? Mas chegou, você pede a nota fiscal e vai estar todas as informações lá, na nota fiscal. A propriedade mais referenciada do concreto em seu estado endurecido é a resistência à compressão. A resistência à compressão, pessoal, ela é 10 vezes maior que a resistência à tração. Então, o concreto é muito bom para compressão, mas não é bom para tração. Para resolver o problema da resistência à tração, é onde você usa o ferro lá. Então, concreto armado, né? É o ferro lá dentro, né? Então, ele vai melhorar a resistência, e muito a resistência à tração, né? Mas ele, por si só, tem muita coisa que você faz o concreto na obra, determinadas coisas, e não precisa do ferro, né? Porque ele só vai exercer a compressão dele. Já que é facilmente obtida e é relacionável a outras propriedades. Mas você não pode deixar de estudar a resistência à flexo-compressão, né? Que é outra coisa também. O diametral, traço pura, né? A tração pura dele, e o módulo de elasticidade, né? Que serão abordados na unidade 2, né? O módulo de elasticidade do concreto é uma coisa muito importante, né? Que é a parte da deformação dele, uma série de coisas. Então, mas isso a gente vai ver lá na frente, na unidade 2. Então, a NBR 5739, né, é a norma que define o procedimento para medir a resistência à compressão do concreto, né? Você vai ter lá o seu corpo de prova que você tirou, depois de um certo tempo, você vai fazer os testes de resistência dele, né, para ver o que vai, se está atendendo às suas necessidades. Aí, o módulo da necessidade é a relação entre tensão aplicada em material e a deformação correspondente, né? O quanto que ela vai deformar de acordo com essa tensão que ela vai receber. Para que você possa garantir a qualidade do concreto, primeiramente, é necessário se preocupar com os materiais que o constituem. Isso é muito importante. Portanto, é importante saber sua função. Para isso, vamos fazer os seguintes exercícios. Imagine uma mistura de concreto e vamos acrescentar um constituinte de forma mais exagerada, né, que o outro. Por exemplo, um concreto com alto consumo de cimento. O que vai acontecer? Com isso, afetaria a mistura. O que a gente ia ter? Ia ter maior plasticidade, maior coesão, menor segregação, menor exudação, maior calor de hidratação, que transmite muito calor quando está hidratando, maior variação volumétrica, né? Porque ele vai inchar. Então, o que ele quer dizer aqui? Você tem que tomar cuidado com tudo os agregados que você vai fazer no seu concreto, né? Por exemplo, a própria qualidade da água, né? A água tem que ser uma boa água, não uma água ruim, né? Você não pode usar água do mar, né? Lógico, né? Nem areia do mar, por causa da salinidade dela, vai atacar tudo, vai corroer tudo, né? Então, tem uma série de coisas que você tem que usar esses agregados todos direitinho, né? Quando você vai especificar, fazer o traço e calcular a resistência dele, a quantidade de água é muito importante. Então, uma coisa é você colocar areia seca e a outra coisa é você colocar areia lavada. Aí você tem que considerar, ou desconsiderar no seu traço, essa quantidade de água que tem na areia, né? Isso é muito importante no seu cálculo. Nós vamos ver os cálculos também, né? Então, não é tão simples, né, que eu falo. Você não vai colocar aquela água barrenta no seu concreto, que vai ter problema. Isso vai tudo influenciar, né, no seu produto final. Podemos concluir que o cimento tem a função de envolver os agregados, preencher os vazios e permitir, quando no estado fresco, que haja maior facilidade de manusear a mistura, né? Ele é um pó fino, né?
Ele também vai fazer aquela massa e penetrar em todos os vãos, né? Quando, no estado endurecido, proporciona resistência aos esforços mecânicos e uma certa impermeabilidade ao concreto. Portanto, quanto mais impermeável, maior é a durabilidade do concreto, mais durabilidade ele tem, né? Diante de agentes agressivos. Ou seja, você tem aí tudo, estrutura de concreto, né, já, né? E os intempéries que existem. Imagine o concreto, né? Como é que ele reage na condição litorânea e no caso de Taubaté. É totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Esses dias atrás, no ano passado, atrasado, quem conhece Ubatuba, ali onde que tem aquela ponte que fica, onde cria tartaruga, né? Aquele, como é que chama isso daí? Tem jacaré, tartaruga, tudo lá, aquele museu lá, não sei como ele chama lá, né? Que faz o Aquário? Aquário, né? O aquário, né? Que cuida, né? De tartaruga, tudo. Então, quando você vem da praia para a cidade, tem aquela pontinha ali do lado, né? Que você passa por ela e do seu lado direito tem um aquário, né? Ali tem um canal, a água do mar entra ali, né? Conforme a maré sobe, depois desce, aquele negócio todo. Uns 2 anos atrás, me mandaram fotos debaixo daquela ponte. O que está acontecendo embaixo daquela ponte? Você não acredita a quantidade primeiro, o concreto de pele, né? A pele, né? Que já caiu na areia, lá na água, né? A pele do concreto, que fala, né? De concreto, e a ferragem exposta, tudo enferrujado. Mas se olhar a foto assim, é a coisa mais absurda do mundo, né? Aquilo lá tem que ser dinamitado e fazer de novo. Quando vão fazer isso, só Deus sabe, né? Mas alguém já fotografou e já espalhou essas fotos aí. A gente passa com o carro lá, acho que não tem nada, mas por baixo está horrível, né? Está horrível. Então, é muito importante a gente saber para onde que vai usar o concreto, né? Vai fazer um pier, né? Vai fazer... Então, tem uma série de coisas, né? Viaduto, tudo, né? Então, a umidade, aquelas coisas lá todas que a gente vai ter que levar em consideração, né? Esses intempéries, né? Que existe aí. E o concreto impermeável, ele não deixa penetrar, né? Ele está ali, né? Não passa água nada ali de fora, né? Nem sai, né? A água já hidratou lá dentro dele. Agora, se ele tem aquela condição cheia de buraco, a ferragem vai se enferrujar logo, rapidinho. Aí começa, o ferro estufa também, né? Ele enferruja, você perde a aderência do concreto com o ferro, aí começa a camada de proteção, que a gente chama de camada de pele, vai também caindo, e aí cada vez mais a peça vai ficando pior. A norma 6.118, que é de 2003, agora já está em 2014, teve revisão, tudo. Então, para que a estrutura aguente mais, que negócio todo, uma das coisas que mudou muito é essa espessura de pele que fala. Antigamente, por exemplo, entre a face do concreto, né, da viga, vamos falar assim, e o ferro, ficava em 1 centímetro, coisa parecida, né? É bem próximo. Hoje, é em torno de 3, 4, até 5 centímetros, dependendo do caso, da viga, da laje, do pilar, né, o que for. A resistência, que se trabalhava com resistência de 15 megapascal, 18 megapascal depois, né? Ficou muito tempo assim, depois 21, e agora a norma pede 25, né? Então, tudo para garantir a qualidade e durabilidade do concreto armado, né? Da peça, né? No começo, o pessoal, construtor, tudo, chiou para burro, porque ficava mais caro, aquele negócio todo, né? Aumentar a resistência dele, essa camada de pele, uma série de coisas. Mas tudo para melhor. Tudo isso é para melhor. Então, agressividade, morei um tempo no Rio, né? E trabalhei
na época era Mecânica Pesada, depois Alstom, né? Tinha um prédio lá, uma área grande, lá perto da Praça da Bandeira. E esse prédio, que era antigo, né, uns galpões, você olhava as estruturas de concreto, tudo com ferragem exposta, sabe, enferrujado. Nossa! Então, né? Depois a própria mecânica acabou saindo de lá, vendeu aquela área toda. Mas é a maresia, né? A maresia é um negócio que ataca mesmo, né? Ataca. Né? Isso não tem como. Então, tem que tudo isso pensar, né? Quando for fazer uma obra assim. São várias as razões para termos os agregados na mistura do concreto. Do ponto de vista econômico, podemos ressaltar que os agregados ocupam, entre 60% e 80% do volume do concreto, né? Areia, brita, né? A própria água, tudo ela né? Com relação à peça, né? E o resto, aí 20% do cimento. E são mais baratos do que o cimento. Do ponto de vista técnico, podemos dizer que influenciam muitas propriedades do concreto no estado fresco e endurecido, tais como trabalhabilidade, retração, né, por plástico. O concreto, às vezes, conforme você faz, ela pode retrair ou expandir e aparecer trinca, né? E ali, trinca, vai entrando, penetrando água, intempéries, tudo, e vai estragando sua peça. Módulo de elasticidade, densidade, durabilidade, é outra coisa. Resistência, desgaste por abrasão, entre outros. Né? Então, é muito importante, quando a gente vai fazer lá, especificar o concreto que a gente quer, a gente tem que pensar em tudo isso daqui. Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Não sei, está ruim. Tem alguém com o microfone aberto aí, não sei se quer perguntar. Retração por plástica, né? Refere-se à variação do volume que ocorre enquanto o concreto está ainda fresco. Ela é usualmente observada na forma de fissuras de retração plásticas, que acontecem antes ou durante o acabamento. Então, como tem hidratação, calor, né? Ela vai dissipar calor, aquele negócio todo, o concreto pode sofrer essa retração plástica aí, né? Ou ele pode expandir muito e acabar aparecendo essas trincas, né? E com o tempo isso é ruim, né? Não é bom. Agora, vamos imaginar novamente uma mistura de concreto, mas desta vez vamos aumentar o consumo do agregado miúdo. Lá aumentou a quantidade de cimento, né? Agora, o agregado miúdo, né? Então, o consumo da areia é o agregado miúdo. Com isso, afetaria a mistura? Então, teríamos uma mistura com um aumento do consumo de água, grande aumento do consumo de cimento, consequência no consumo de água e, por fim, maior plasticidade. Afinal, não teríamos a rugosidade dos agregados graúdos para atrapalhar. Quer dizer, quanto mais areia, né, aquela massa, é mais tem maior plasticidade, você consegue moldar melhor, né? Só que também tem o problema da resistência, né? Agora, se aumentássemos exageradamente o consumo de agregado graúdo, né? Agora as britas aí maiores, a mistura ficaria plástica, apenas se tivéssemos agregados graúdos mais arredondados e lisos, quer dizer, menos ponta, né? Mais redondo, né? O agregado, que não é bom, né? Entretanto, dessa forma, teríamos uma mistura com menor aderência, né? Porque está todas as pontas arredondadas. Se o agregado graúdo fosse laminar, né? Que nem a mão da gente, né? Vamos fazer laminar, né? Fina, com uma de suas dimensões muito menor com relação à outra, né?
aumentaríamos o consumo do cimento, areia e água, e, por consequência, teríamos menor resistência. Ou seja, né, tudo tem o bolo, né, a forma, né, do bolo tem que ser correta, né? Mesmo você vai fazer um bolo, se colocar muito trigo, você vai ter problema, sei lá, ou muita farinha, ou muito açúcar, né? Tudo tem a quantidade lá, né? As medidas certas para você, o seu bolo não embatumar, né? Que fala, né? Então, também, fazer o concreto é fazer um bom bolo, né? Aí você vai ter concreto para sempre. Dica. Para concretos convencionais, os melhores agregados têm a forma cúbica e rugosa, né? Por causa da aderência, né? Importante observar que as substâncias nocivas ao concreto mais comuns nos agregados são, né? Por exemplo, torrões de argila, né? Então, você vai fazer um concreto aí que tem argila lá no meio, torrão, né? A argila é bom para você pôr no vaso lá, na planta, lá, para aguentar a umidade lá, né? Manter a umidade, mas não para fazer concreto. Quando não se desagregam durante a mistura, são agregados frágeis, né? Então ele não resiste depois, explode lá dentro lá. Quando se pulverizam, dificulta a aderência entre a pasta e o agregado, a pasta do cimento, né? Ele vai prejudicar, né? É uma droga, né? Materiais pulverulentos, né? Pulverulentos. Hoje eu estou com dificuldade de falar. Dificultam a aderência entre a pasta, né, e agregados. Provocam queda de resistência, né? Não tem aquela coesão. Impurezas orgânicas. Interfere na hidratação do cimento. Pode até inibi-la, né, a hidratação. Mais comum em areias naturais, né? Açúcar. A presença de açúcar tem como característica o retardamento da pega, né? Da pega do cimento, né? Começar a endurecer, prejudicando a evolução da resistência do concreto, né? Então, isso é, por exemplo, exemplos, né? A qualidade da água é muito importante, né? Também, né? Pegar a água de poço, que vem aquele barrento, aquele negócio todo, né? Poço, né? Vem muito barrento. Isso é complicado, viu? Complicado. Agora, aqui só, ele fala para pesquisar mais aqui no capítulo 5 do livro Tecnologia do Concreto. Eu tenho vários livros aqui de concretos, bons. Concreto tem muito livro bom. Tem um livrinho da Pini lá, Concreto Eu Te Amo, Concreto Armado, Concreto que não é armado. Tem uns, muitos aqui, vários. Disponível em biblioteca virtual. Então, vocês têm isso daí, ó. Vocês têm biblioteca virtual que mostra todos os livros. Você consegue, né, procurar se informar melhor, né? Você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre as propriedades do concreto fresco. Nesse livro de Tecnologia do Concreto 2, né? Por exemplo, ele está dando aqui para você pesquisar, né? Muito bom. Concreto tem muito material aí, muito livro, muito. Parece uma coisa simples, mas não é simples, né? Um dos pontos que você não pode esquecer de estudar é a durabilidade do concreto, né? Isso é fundamental. Quanto que vai durar a sua estrutura, o seu prédio lá, né? Daqui a pouco o prédio, como a gente já cansa de ver, né? A gente vê, né? O negócio cair, né? Quando você faz uma má fundação, você usa um traço de concreto errado, né? Você vê aquelas vigas deformando, pilar deformando, nossa, laje e outros, nós sempre, né? Em geral, pensa-se apenas na resistência do concreto. Entretanto, pode-se ter um concreto que atenda os requisitos mínimos de qualidade para ambientes naturais e industriais. Mas há casos em que a deteriorização precoce ocorre e, portanto, é fundamental a preocupação com ao que o concreto será exposto, aonde que ele vai estar. Não tem problema se vai estar próximo ao mar, né? Dentro do mar, né? Da água salgada, da água doce.
Não interessa, vai depender, então, do concreto que você, os aditivos, tudo que você vai usar para resistir isso daí, né? Aí dura a vida inteira, né? Segundo Meta e Monteiro, em 2008, a durabilidade do concreto de cimento Portland é definida com a sua capacidade de resistir à ação dos intempéries, ataques químicos, abrasão ou qualquer outro processo de deteriorização. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A taxa de deteriorização normalmente está vinculada com a mobilidade da água por seus poros, né? Penetrar lá e vai, né? Ferrar lá a sua peça. Ou seja, está relacionado ao nível de permeabilidade do concreto, né? Então, quanto mais permeável, né, ele for, quer dizer, vai permeável, o certo tem que ser impermeável, né? Senão você vai permitir que entre lá água salgada lá, né? Lá dentro, lá enferrujar tudo e soltar, né? Esses dias atrás, aí, há uns 3 meses atrás, também fui fazer uma avaliação no prédio aqui no centro da cidade, que estava a viga, não, melhor, a coluna já estava tudo já, como eu falo assim, soltando, né? A camada de pele dela já estava soltando. Porque lá na varanda, vamos falar assim, no primeiro andar, não tinha pingadeira, com a chuva, ela descia bem na coluna. E, de uma certa forma, que essa água, e conforme foi feita a coluna, a água foi penetrando dentro do concreto, enferrujou toda a ferragem e depois, então, estufou, né, a camada de pele. E aí tivemos que fazer um trabalho para recuperar essa coluna, que é possível fazer isso daí, né? Portanto, o raciocínio é simples, né? Aumentando a impermeabilidade, teremos a diminuição de porosidade capilar e teremos, por exemplo, maior resistência a sulfatos, inibição da reação álcali-agregados e, por fim, maior durabilidade. Essas coisas, quer dizer, né, inibir isso daí, né? Faz-se necessário ressaltar as causas químicas e físicas da deterioração do concreto, as quais estão agrupadas na figura 1.4 e 1.5. Além também, lógico, da peça, da viga, da laje, tudo, é a carga que você vai colocar nela. Se você calcular lá a sua viga, vai resistir lá a 50 toneladas, você coloca 80, 90, também vai afetar, certo? E por aí vai. Não é só essa parte de ataque químico, essas coisas nada, não. Você calculou para uma determinada carga, né? É aquilo lá. Então, aqui tem, por exemplo, causas físicas da deteriorização do concreto, né? Então, são duas coisas. Por exemplo, desgaste superficial e fissuração, né? Fissura é um problema que vai também penetrar a água nela. E o desgaste superficial também, né? Vai desgastando. Você vai ter abrasão, vai ter erosão, vai ter cavitação, né? Quando é fissuração, você tem variação volumétrica devido a gradiente normal de temperatura e umidade, e de pressão também, né? Carregamento estrutural, é importante, né? Sobrecarga e impacto, né? Do carregamento aí. Então, também é isso aí, carga excessiva, além daquilo que você calculou. Exposição a extremos de temperatura, ciclos de congelamento, né? De gelo, né? Fogo, né? Então, também afeta, né? A baixa temperatura também afeta. E tipos de reações químicas também responsáveis pela deteriorização do concreto, né? Então, você tem aqui a reação envolvendo hidrólise e lixiviação dos componentes da pasta, né, de cimento. Nós vamos ver também. Reação envolvendo formação de produtos expansivos, né? E reação em trocas entre um fluido agressivo e componentes de pasta de cimento endurecido.
Então, tudo isso vai fazer uma cadeia de problemas que vão afetar a perda de alcalinidade, perda de massa, aumento do processo, né, dele, a própria cura dele, perda de resistência, fissurações, lascamento. Então, vai fissurar, vai lascar, vai sair. Né? Aqui na Independência também a gente fez uma recuperação, as colunas desse condomínio, 4 prédios aqui, já começou embaixo nas colunas, onde que fica o estacionamento, a soltar, né? Lascar, né? A camada de pele e aparecer a ferragem também já exposta, já corroídas. A gente fez um trabalho, fui lá e analisei tudo e fiz uma especificação, um laudo de como recuperar, né? Mas essas são várias colunas. E teve um caso aí, não sei aonde que foi esses tempos atrás, que caiu o prédio, né? Que o cara foi arrancar tudo aquilo lá, né, para poder tratar, só que ele arrancou de todas as colunas de uma vez só, né? Aí o prédio caiu. Nossa Senhora! Você faz recupera, faz a outra coluna, espera lá o tempo de cura, tudo recupera, vai para outra, é assim, né? Então, aqui ele explica, né? Aqui você tem, no quadro, você tem A, B e C. Aqui o material seu tem, no caso A, ataque da água mole no hidróxido de cálcio, né? Essa parte química aqui, né? Presente no cimento pórfido hidratados. O B, caso 1, solução ácida formando componentes solúveis ao cálcio, como cloreto de cálcio, sulfato de cálcio, acetato de cálcio, bicarbonato de cálcio, né? O caso B2, né, que está tudo ali, né? Aqui, ó, B1, 2 e 3. B2, soluções de ácidos exálicos e seus sais, formando o oxalato de cálcio. Caso B3, ataques de longa duração de água do mar, enfraquecendo o CSH, pela substituição do CA2, o magnésio, né? Cálcio, magnésio, né? Ataques por sulfato, formando a trígita de gesso, né? Que é coisas químicas, né? Reação alcalinos agregados, corrosão na armadura do concreto, hidratação do manganês, do cálcio, né? Cristalinos. Né? Aqui ele está dizendo o que acontece aqui, né? Nesses casos. Com isso, aumento da porosidade e permeabilidade da sua estrutura. Complemente seus estudos lendo as considerações finais, né, do capítulo 22 do livro de Medeiros, né? Bom livro também. Ele está dizendo aqui, durabilidade e vida útil das estruturas de concreto armado, né? É um bom livro também. Agora, sem medo de errar. Já se passou, agora aqui, pessoal, né? Vamos estar quase chegando aos exercícios, né? Já se passou uma semana desde que a diretoria técnica, daquele exemplo que a gente está fazendo, aquela história que essa aula conta, né? Então, já se passou uma semana desde que a diretoria técnica passou a tarefa para você e sua equipe identificarem o que está acontecendo com o concreto que tem sido aplicado para produzir as vigas pré-fabricadas. Hoje você terá uma reunião importante, na qual deverá expor, por meio de uma apresentação, o que identificou na fábrica que está prejudicando a qualidade do concreto. Então, tem que dizer o que está acontecendo lá, né? Aquele exemplo que tem aquela segregação na parte de cima da forma, onde você joga o concreto, né? Dessa forma, esperamos encontrar na sua apresentação uma análise criteriosa dos materiais que constituem o concreto produzido, uma análise da qualidade da mistura apegada, um acompanhamento dos procedimentos adotados para a execução do trabalho e, por fim, uma conclusão das possíveis etapas
com o problema que tem levado à patologia identificada para a diretoria técnica da empresa. Então, quando você faz uma avaliação, né, você é chamado lá para avaliar, fazer um laudo técnico, você passa por tudo isso daqui. Aí você monta o seu laudo lá, explicando tudo o que está acontecendo. Uma das características normalmente identificadas em sua situação, como essa, entre outras, são pequenas cavidades provocadas pela água exudada, né? Aquela água que subiu lá, né? Não ficou dentro do concreto, né? Dentro da massa do concreto lá. Essas cavidades, né? Porque a água saiu, ficou a cavidade. No caso apresentado, estão sobre os agregados graúdos e a armadura, né? Aparecendo na parte superior da peça pré-fabricada, tornando, então, essa água que subiu e deixou esse vão aí, tornando-se parte de cima da peça mais fraca do que a parte de baixo, e, portanto, prejudicando o acabamento da peça quando não o desempenho estrutural dela. Ou seja, a viga ela vai sofrer, né? Com a carga que ela vai receber, a parte de cima ela recebe tração, e a parte de baixo, ou melhor, a parte de cima ela recebe compressão, né? E na parte de baixo da viga ela recebe tração. E com isso, então, o desempenho estrutural dela, a resistência também, né, vai ter problema. Com esse trabalho, você deverá compreender que as especificações das características do concreto e o concreto de concretagem adequado pode imprimir a uma empresa, né, ou obra competitiva do mercado, ou seja, apenas com a aplicação de tecnologia e desenvolvimento contínuo é que a engenharia pode fazer diferença na indústria da construção, como um todo, tornando a empresa mais competitiva no mercado e, portanto, evoluindo na sociedade. Então, se você consegue resolver esses problemas aí, né, você vai fazer o produto seu melhor, né, competição melhor. Então, você tem aí várias empresas fornecendo concreto usinado, concreto pronto, né? E hoje cresceram, e outros não cresceram, né? Tiveram problemas. Eu fiz um projeto, já fazem anos, né? Talvez aí quase 10 anos. E também o cliente optou por comprar o concreto usinado, pronto, que tem série de vantagens, né? Mas era para entregar logo cedo, né? Já estava tudo, você avisa lá, ó, pode trazer, pode entregar, que as formas são tudo prontas já, é só jogar o concreto, né? Bater o concreto. E o caminhão chegou 5 horas da tarde. Ele estava rodando aí, rodando, né? Acho que entregou uma parte de concreto, que estava dentro do caminhão, aquele negócio todo, 5 horas da tarde. Quando foi às 5 horas da tarde, o que a gente fez? Não vamos receber. Pode devolver esse concreto e jogar fora, que aqui não vai jogar isso aí, não. Porque o tempo de cura dele já começou, ele já não é mais, tem mais aquela característica que tinha que ter. Então, a gente tem que tomar cuidado, que quando for entregar o material, ele tem um tempo para entregar. O cara passa e fica rodando aí com o caminhão aí o dia inteiro, depois aquilo lá que já começou a cura, né? Já está endurecido o concreto, né? Vai colocar na sua casa? Negativo. Devolveu o cara, o motorista chiou, mas você tem o direito de não receber, né? Avançando na prática. Exudação na prática, né? Descrição da situação problema. Olha lá. Exudação, a água lá em cima. Olha aí como é que fica. Você é estagiário de uma construtora e é responsável pelo recebimento do concreto em uma obra residencial de grande porte, destinada a atender a população de baixa renda, né? Vários prédios aí. A construtora que você trabalha tem adotado técnicas novas em suas construções. Estabeleceu que esse condomínio residencial seria desenvolvido na técnica de parede de concreto, né? Que você faz a parede de concreto, né? Ela tem espessura menor, mas ela tem altura, comprimento maior, né? Durante a concretagem,
Caso da piscina de concreto, por exemplo, ela tem parede, né? De concreto. Durante a concretagem, você e o engenheiro responsável pela obra puderam notar que o concreto apresentava alto nível de exudação, como na figura. Então, olha lá, o material, as britas, né? Ficaram tudo aí, ó, aparente, não tem aquela massa homogênea, né? Aí como é que fica. Já percebe? Considerando essa situação, como você deverá proceder ao receber esse concreto, né? Para saber mais, né? Você, então, tem essas pesquisas aqui todas para fazer esses links aqui para procurar. E para resolver a situação do problema, então, né? Para resolver essa situação, você terá um trabalho de articulação com os responsáveis pela execução da obra e os responsáveis pela produção do concreto. O engenheiro civil tem de ter a capacidade de identificar as patologias, os erros, os efeitos, né, de um concreto durante o recebimento dele. Afinal, são aproximadamente 2 horas de cuidado que responderão por, no mínimo, 50 anos de vida útil do concreto, né, daquele produto. Então, olha só, você tem 2 horas para decidir uma coisa que vai durar de 50 anos ou mais, né? Portanto, o concreto a fazer é rejeitado, né? O correto a fazer é rejeitar o concreto, né? Se vier com esses problemas, que é isso? Não quero esse negócio, não. Pode levar embora. Por isso, o prazo de execução de uma obra deve prever esse tipo, né, de validação, né? Esse tipo de eventualidade, né? Após rejeitar a mistura, você deverá, com o responsável da obra, voltar a fazer uma avaliação da mistura na concreteira, na firma, né? E no laboratório de controle tecnológico deles, porque alguma coisa está errada, né? Agora que já sabe a razão que levam à segregação de concreto, pode, em conjunto com essas empresas, investigar as causas e corrigir, né, a mistura para os próximos concretagens. Então, como eu contei aqui a história, caso que eu já passei por essa daí, né? Olha lá, ele tem 2 horas para entregar, ele entrega 10 horas depois, para que você vai querer esse concreto? Não, né? Está fora, né? Fora de cogitação. E você tem o direito disso, assim como tem o direito de verificar na nota fiscal, né, que tem que estar especificado tudo isso que você pediu, né? Tem que estar lá, né? Você pode pegar corpo de prova, já moldar, depois esse corpo de prova você vai levar aí para um laboratório para fazer os testes de compressão, uma série de testes, né? Fazer o teste do SLAMP lá na obra, na hora. Tem um monte de coisa que você, atitudes que você pode tomar, né, para garantir o seu produto. Então, agora, pessoal, é o seguinte. Aqui na parte de teoria da aula de hoje, a gente termina por aqui, tá? Termina aqui. A próximos slides são os 3 exercícios, 1, 2 e 3. Né? O que eu peço para vocês é esses 3 exercícios na aula de hoje, primeira aula. Vocês vêm aqui, copia, né? O que eu fiz aqui? Vocês simplesmente vai copiar isso daqui, ó, direitinho, né? Copia, cola no Word e responde, né? Olha lá. E responde, copia a questão número 1, aula 1.1, questão 1. Pá, copiou tudo isso aqui. Coloca a resposta lá. Qual que vai ser aqui? Grifa, coloca as palavras, sei lá. Então, a gente já sabe, mas não me mande. A resposta é A. Eu nem sei o que é isso, nem vou dar bola para isso. Então, é só copiar e colar no Word. O único trabalho é responder corretamente. Aí, na segunda, copia todo o enunciado, né? Cola lá no Word, né? Cola no Word, né? Pega a resposta, né? Cola tudo isso aqui no Word, né? E vem e diz qual que é a resposta correta. Também não tem erro. A terceira
mesma coisa. Aí manda lá para mim, não sei, dá 1, 2 folhas, né? 3 páginas, sei lá quanto que dá isso, e manda para mim com o nome, com a série, com tudo direitinho de vocês, e principalmente, refere-se à aula 1.1, né? De materiais, matéria, né? Materiais de construção civil, né? Para não ter problema. Que eu recebi um hoje que eu falei, era só parte elétrica ali, ó, negócio de ligação elétrica. Eu falei, o que é isso, né? E a aula era topografia. E o cara mandou sem nada, né? Aí devolvi. Quando eu recebo direitinho, pô, ajuda todo mundo. Na hora já sei o que é, olha a resposta, já vejo se está certo e manda bala. Então, aqui, sessão 1.2 é a próxima aula. Então, termina aqui, ó. Termina na terceira questão aqui. Daqui para lá é a próxima aula. Então, até a próxima aula, você tem uma semana, né, para me mandar. Muita gente já manda até hoje à noite, aí já eu recebo, né? Já cai no meu e-mail lá, né? Eu vou marcar também, agora, depois de acabar a aula, eu vou marcar, escrever lá meu e-mail direitinho, meu telefone, né? Para não ter dúvida, né? Eu verifiquei hoje aqui, com relação à aula de ontem, que 5 trabalhos caiu ali na minha lixo eletrônico. Eu já salvei. Porque depende de como manda, o computador aqui, ele recusa, né? O programa recusa, né? Então, mas eu costumo agora, aprendi isso daí, olhar também o lixo eletrônico. Então, tinha 5 trabalhos, 5 exercícios que os alunos de ontem mandaram e eu já salvei, né? Não é lixo eletrônico, foi para a caixa normal, eu já copiei, já salvei, já está lá, direitinho. Então, é fácil, né? Não é nada de trabalhoso, é pegar esses exercícios que começam aqui, ó, sempre vai ser assim, ó, faça valer a pena, pega tudo isso daqui, copia no Word e já coloca a resposta com seus dados direitinho, dizendo qual que é a matéria, que aula que é, tudo, e me manda, né? Que aí fica tranquilo, né? Eu recebi um hoje, de ontem também, que dizia assim, ó, ele copiava e resposta A. Mas quais são as outras? Se ele respondeu errado, eu posso falar, ó, presta atenção, né? Posso trabalhar com o cara, ó, presta atenção, tem outras respostas, tal, você. Mas se ele coloca só A, não aparece o resto, também fica até difícil para falar assim, ó, não é a A, né? Aí o cara, sei lá, presta atenção. Então, não custa nada, né? A preguiça é a alma da imperfeição, né? E engenheiro não pode ter preguiça, nunca. Então, copiar isso daí direitinho, colar no Word e me mandar. Não manda em PDF, que eu falo. Se vocês mandam para mim em PDF, eu não tenho como corrigir. Como é que eu vou chegar no PDF e dizer que está errado ou isso parecido? Inclusive, a prova também é assim, mesma coisa. Se eu tiver que corrigir alguma coisa, PDF eu não mudo nada, não corrijo nada. Então, no Word. O Word todo mundo tem, né? Todo computador tem, não tem segredo nenhum. Tá bom? Então, é isso daí, ó. São 3 séries de exercícios. Fáceis, né? Primeiro, é tudo o que a gente falou agora, que nada daqui está fora do que a gente viu até agora. Nada. Então, conhecer as propriedades do concreto no estado fresco é fundamental para quê? Estado fresco. Para que se possa tomar decisões importantes quanto à especificação do concreto e ao controle de qualidade. Mas conseguir identificar essas características na prática exige uma atenção do engenheiro responsável. Considerando a afirmação apresentada, complete a frase a seguir. Aí tem a palavra aqui, vamos dizer, né? Qual que é a primeira palavra? Vai ser segregação. Não sei se é isso. Segregação é definida como um fenômeno cuja a manifestação extrema é o aparecimento de água na superfície, né? Após o concreto ter sido, né, lançado, misturado, trabalhado, sei lá, e transportado, adensado, tem que ver qual que é aqui. Porém, antes de ocorrer, né, o aumento da resistência, ou ganho da resistência, ou sua pega, o que for. Então, só colocar, ó, dessas alternativas, a correta é tal. Pronto, está respondido.
né? Isso daqui está escrito aí na página do slide, aí, direitinho, né? Só voltar atrás e acha a resposta. Mesma coisa aqui, ele conta a historinha aqui direitinho, né? Olha lá, que a gente já viu aqui, né? Segundo Petrucci, uma camada de nata porosa, né, que fica em cima, associada a manifestações extremas de exudação, né, que é aquela água que vai brotar lá para cima, né, que não ficou presa dentro do concreto, é causada pela tendência de a água percolar, subir, né, vai percolar, né, nos capilares internos do concreto, carregando as partículas mais finas, né, da areia, as mais finas do cimento, areia e argila, presentes como impurezas no agregado, e depositando-se sob a forma de lama, uma espécie de lama, na superfície do concreto. A camada de nata superficial, né, contém uma elevada relação água-cimento, sendo, portanto, porosa, mole e fraca. Quando uma laje de piso ou um pavimento apresentar superficialmente essa nata porosa, o concreto, ao invés de ter uma superfície resistente e durável, apresentará uma superfície com tendências à pulverulência, né? Os produtos de hidratação dessa pasta de cimento porosa, dessa camada de lixiviação, são facilmente carbonatadas ao ar. Logo, se a lixiviação ocorrer no topo de uma junta fria, né, que é a emenda lá, ou camadas intermediárias, irá resultar em uma ligação fraca, né, não vão se unir, né, a nova camada, né, com a próxima camada. Consequentemente, né, a nata porosa no concreto endurecido deve ser lançada. Não, deve ser, desculpa, sempre removida por escavação, arrancar aquela nata, né? Porque o concreto está duro, você tem que escovar aquilo lá, tirar fora. E lavagem por meio de jarro de areia, antes da nova camada de concreto ser lançada, né? Por exemplo, você vai começar lá, faz uma viga, depois você vai continuar, faz uma coluna, vai continuar depois a outra parte, mas em cima você encontra essa massa, essa nata porosa, antes de você concretar a parte superior, você tem que arrancar ela fora, né? Porque senão não vai dar aderência da parte nova com a parte velha, né? Não vai ter problema. A exudação é também um fator importante no aumento das fissuras de retração plástica. Considerando o texto apresentado, realize as associações. Então, aqui, ó, retração plástica. Então, ela pode ser 1, 2, A, B, C, D, E. Né? O que é? Né? Qual que é a resposta correta? Exudação, o que é? Né? Reduzir a tendência de agregação da superfície. Tudo isso daqui está escrito aí na aula que a gente viu hoje, né? Excesso de vibração no concreto. O que vai acontecer com isso daí? Então, aqui tem as combinações. Por exemplo, não é o caso, mas, por exemplo, o 1 é a letra B, né? O 2 é a letra E, o 3 é a letra D, né? Sei lá, né? Aí tem um caso aqui que ela vai dar certinho o que é, tá? Por exemplo, retração plástica. Não será possível após o concreto ter segregado. Tá certo? Não sei. É só isso daí. Fácil. Mas está escrito isso daqui aí no caderno. E, por último, a terceira questão, escrito aí nos slides. Na empresa de pré-fabricados, ó, interessante essa questão também. Na empresa de pré-fabricados que você está estagiando, como não havia um setor dedicado ao desenvolvimento da tecnologia de concreto, muitas atividades eram feitas com base em experiências anteriores, sem uma análise crítica dos procedimentos adotados. Dessa forma,
você identificou que empresas têm trabalhado atualmente com 3 misturas de concreto. Então, ele tem 3 traços lá, 3 misturas. 1, 2, 3. 3 traços de concreto. Ou 3 dosagens, né, diferentes para aplicação em uma mesma tipologia de peça de concreto. Mesma coisa, né? Então, você tem 3 traços para uma mesma tipologia. Você precisará avaliar as misturas de concreto para o fim desejado e, para tanto, terá de analisá-la. Importante ressaltar que as 3 misturas desenvolvidas pela empresa são utilizadas nos mesmos materiais, ou seja, os materiais são do mesmo tipo e do mesmo fornecedor, não tem diferença entre um e outro, né? Entre um traço e o outro. Observou-se ainda que, quando aplicadas, as 3 misturas de concreto fresco em massa são perfeitamente compactas, conforme quadro 1.1. As misturas são, então, a primeira mistura, você tem traço, isso aqui são os traços, 1 de cimento, né? 2 de areia, 3 de brita e 10% de água. Então, por exemplo, se você pegar lá uma lata, o traço dela é uma lata de cimento, aí você coloca 2 latas de areia, 3 de brita e 10% daí de água. Tá? No traço seguinte, o que ele fez? Uma lata de cimento, uma lata de areia, diferente, e 2 de brita e 10% de água. Então, ele manteve sempre a água igual. No traço 3, você está fazendo um concreto com uma lata de cimento, 3 de areia, 4 de brita e 10% de água. Então, esses são os 3 traços que você fez lá no seu concreto. Aí, observação, né? Porcentagem de água em relação aos materiais secos, né? Está tudo igual, 10%, 10%, 10%. Assinale a alternativa correta que apresenta as misturas em ordem, de forma a mostrar a característica de trabalhabilidade de cada uma. Quem tem mais trabalhabilidade nesse traço aí de concreto? Ou seja, uma ordem na mistura mais trabalhável para a menos trabalhável. Então, por exemplo, aqui ele fala 1, 2 e 3. Na resposta A, ele está dizendo que a mistura 1 tem mais trabalhabilidade do que mistura 2, do que mistura 3. Será que está correto isso? Né? Mesma coisa aqui, 1, 3 e 2. Né? 3, 1 e 2. A ordem, né? O 3 tem mais trabalhabilidade que a 2, que a 1, e assim por diante. Então, tá aí. Isso daí está ali na trabalhabilidade que ele fala, a quantidade de água, da areia, que negócio todo. Então, tem desses 3 traços, para a questão de trabalhabilidade, uma é melhor que a outra. Tá? Então, pessoal, aí depois começa, então, a próxima aula, né? São outros slides que aí eu vou postá-los, né? Aí eu queria saber de vocês, se vocês, dentro daquilo que foi dito hoje, têm alguma dúvida, né? Que queira esclarecer aqui durante a aula, né? Nós estamos aqui à disposição. Mesmo depois, se for estudar, tiver dúvida, né? Pergunta, tá? Na próxima aula, me mande aí o WhatsApp, faz a pergunta aí no WhatsApp do grupo, né? Que já tem, né? Então, mas não fique com dúvida. Tente responder, o que eu falo também. Responda. Não adianta pedir a resposta para o colega que fez. Muitas vezes o colega errou e você erra também, né? E não adianta. Depois você não vai saber fazer uma prova aí com essas perguntas aí, responder, né? Se for o caso. Então, procurem fazer. Tudo está aqui dentro daquilo que a gente já falou, todas as respostas, está direitinho lá. Se você pesquisar dentro desse material, você com certeza vai responder sem dor de cabeça as respostas corretas. Então, pessoal, eu gostaria de saber de vocês, né? Se vocês têm alguma dúvida aí para falar comigo aí, no momento atual. Lembrando que hoje... E aí, professor, tudo de boa? Oi?
Oi, Ana. Não temos nenhuma dúvida. Não tem? Ótimo. Ó, quero lembrar que hoje, sexta-feira, começa às 11 horas, tem que ir embora para casa, hein? Não pode ficar na rua. É toque de recolher, né? Esse happy hour de hoje está meio difícil, hein? Então, vocês entenderam o negócio de exercício, tudo? Né? Quem está me ouvindo, não sei aí, né? Tem bastante gente, mas... A aula, a gente vai estar fazendo direto, né? Sem intervalo. Então, está chegando no finalmente aí. Aí eu queria saber de Professor, vocês. Oi? eu poderia passar seu e-mail novamente, por favor? Oi? Oi, Lucas? Poderia passar seu e-mail novamente, por favor? Isso. Também vou colocar lá, tá? Então é o seguinte, Lucas, olha. Escreve aí. Letra minúscula, Paula Lima Enge. Tudo junto. Paula Lima Enge. Enge é ENG, de engenharia. Paula Lima Enge, que é o nome do meu escritório, minha firma. @hotmail.com. Paula Lima Enge, @hotmail.com. Então é isso daí. Aí, ó, ela fica direto, né? Eu fico direto no e-mail. Aí eu recebo, né? Eu recebo e já vou dando baixa direitinho. Agora, por exemplo, não recebi nada. Né? Obrigado, professor. Mas eu vou escrever também lá, tá? E depois, quando vocês mandarem o exercício, aí, quando eu abrir, às vezes eu não consigo abrir na mesma hora, né? Mas a hora que eu for ver, eu respondo para vocês. Somente isso, ó, recebi. Quando eu falar recebi, está tudo em ordem. Ou então eu posso responder para você, Lucas, por exemplo, Lucas, a sua segunda questão não está correta, dá mais uma olhada, tal, né? Aí você dá uma olhada e manda de novo para mim, né? Aí eu desconsidero que está errado, tá? Mas é tão bom, se vocês fazem todos os exercícios aí até a prova, dificilmente vai dar errado. Muito difícil, né? Agora, se pede para o colega a resposta, né? Sem saber direito, aí é complicado, né? Tá bom? Quem mais aí quer fazer pergunta? Professor, só repete o e-mail, por favor. Sim, senhor. Quem que está falando? Ale. Tudo minúsculo. Paula Lima Enge. Paula Lima ENG. Enge. @hotmail.com. Tá? Eu vou colocar também lá agora, né, daqui a pouco, lá no WhatsApp do grupo, tá? Lembrando a vocês que já esse material, o slide, né, e o link já estão postados no AVA na aula 1, sessão 1, unidade 1. E agora, à noite ainda, eu pretendo postar essa aula gravada também, tá? Fica lá também com vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Gostaria de saber se alguém poderia me colocar no grupo da sala. Aí, ó, a Ana Carolina, você pode fazer isso, Ana? Eu coloco sim. Precisa que eu repita o contato, meu contato do WhatsApp? Por favor. Aí, ó, tá vendo? Posso falar? Pode. 996 39 7330. Obrigado. Ana, obrigado, parabéns, viu? Ah, beleza, não funciona direitinho assim, não? Nota 10. Quem mais? Pessoal, então é o seguinte aí, ó. Se ninguém tiver dúvida, agora, né? Tudo bem. Se tiver durante a semana aí, ou quando for dar uma olhada, não consegui resolver aquele problema, volta a ligar para mim. Liga, manda zap, né? O meu e-mail vai estar lá, meu WhatsApp, esse telefone, né? Que eu vou colocar, né? Agora, às vezes uma dúvida é importante quando você coloca no grupo da disciplina, que serve para todo mundo, né? Também, né? Vale a pena.
Então, eu vou... Então, essa aula foi gravada, agora eu vou parar a gravação, tá ok? Ok, professor, boa noite. Senão eu esqueço.